Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é sexta-feira, 21 de agosto. Ouvidoria Geral de Cuiabá tem contas aprovadas pelo Pleno. O balanço financeiro foi julgado pela segunda Câmara do TCE. As contas da Ouvidoria Geral de Cuiabá, gestão do ouvidor do município Jairo Pereira Rocha, no período de janeiro a dezembro de 2014, foram analisadas pela relatoria da conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Entre as irregularidades encontradas pela Secretaria de Controle Externo está a inadequação da estrutura física para o atendimento à população na ouvidoria, porém, a impropriedade foi convertida em recomendação ao gestor. A outra irregularidade foi pela falta de pagamento de restos a pagar nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, no valor total de R$ 10.739 durante o exercício de 2014, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Cuiabá. A relatora do processo votou pela regularidade das contas, porém multou em 11 UPFs o ex-secretário de Planejamento e Finanças do município. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão da Ouvidoria Geral do município de Cuiabá, exercício 2014, responsabilidade do senhor Jairo Pereira Rocha, ouvidor geral, e do senhor Leoni Peixoto Barreto, diretor-geral de contabilidade, dando-lhes quitação plena, e aplicar multa ao senhor Francisco Serafim de Barros, secretário de Planejamento e Finanças, no valor de 11 UPFs, com recomendação. Tribunal de Contas determina que a Secretaria de Estado de Educação instale ar-condicionado nas unidades escolares adquiridos em 2012. O Pleno do TCE de Mato Grosso analisou o relatório sobre a contratação de obras e serviços de engenharia durante o exercício de 2012, sob responsabilidade do ex-secretário de Estado de Educação, Ságuas Moraes. A decisão ocorreu durante sessão plenária e o processo foi relatado pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Sobre a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, a equipe técnica do TCE elaborou relatório com base nas respostas apresentadas pelos Conselhos Estaduais de Educação quanto à participação das escolas ao programa de climatização. A Secretaria de Controle Externo do TCE apontou que a SEDUC, apesar de ter adquirido 6.704 aparelhos de ar-condicionado, conta com apenas 4% das unidades escolares com todas as salas de aula climatizadas. Diante da situação, o Pleno entendeu pela aplicação de multa no valor de 130 UPFs ao ex-gestor e pela determinação para que os aparelhos sejam instalados com urgência, evitando prejuízo ao erário público. Entre essas, consta aquela referente aos aparelhos de ar-condicionado adquiridos, em que o gestor não adotou as providências administrativas necessárias no sentido de promover tempestivamente a adequação elétrica nas unidades de ensino para sua instalação. Assim, entendo cabível, além da aplicação de multa ao gestor, a determinação para que a atual gestão adote medidas efetivas e suficientes para que todos os aparelhos de ar-condicionados adquiridos sejam devidamente instalados nas unidades escolares respectivas. Você já pensou em desligar o monitor no intervalo do almoço? Você não vai ganhar nenhum peso, pelo menos na consciência. Você economiza energia. O planeta agradece. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Contas de gestão da Prefeitura de Gaúcha do Norte são julgadas regulares, mas relator faz recomendações, determinações e aplica multa aos gestores. O balanço financeiro de 2014 da Prefeitura de Gaúcha do Norte, gestão do prefeito Nilson Francisco Alessio, foi apreciada pelo TCE como regulares, com recomendações, determinações e multas. No levantamento feito pela Secretaria de Controle Externo do TCE, foram apontadas a existência de 10 irregularidades, por dispensa de processos licitatórios e envio incorreto do balanço financeiro pelo sistema Aplique, sendo 4 de responsabilidade do gestor, uma do presidente da comissão de licitação, 3 da representante do sistema Aplique e 2 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. Devidamente citados, os gestores apresentaram defesa em conjunto. A equipe técnica analisou os documentos e concluiu que apenas uma irregularidade foi sanada, permanecendo as demais.
O relator do processo, conselheiro Domingos Neto, destacou que os fatos apontados não são suficientes para reprovar as contas do município, por não haver falhas reincidentes, e divergiu da opinião ministerial, multando o prefeito e a responsável pelo sistema Aplique em 33 unidades padrão fiscal e 22 UPFs à Secretaria de Planejamento e Finanças. Assim, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão ora analisadas, com a aplicação de multa de 33 UPFs ao gestor, 33 UPFs à responsável pelo Aplique, 22 UPFs à secretária municipal de Planejamento e Finanças. É a síntese do voto. Tomadas de contas especiais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer são julgadas em bloco e proponentes culturais são penalizados pelo TCE. O julgamento em bloco realizado durante a última sessão plenária abrangeu 5 processos da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, responsável pelo pedido de instauração das tomadas de contas especiais. A medida foi adotada em decorrência da omissão do dever de prestar contas e com a finalidade de apurar possíveis irregularidades nos contratos de fomento à cultura. Foram analisados os contratos firmados para a execução dos projetos culturais Hoje Tem Espetáculo, Tem Sim Senhor, Terceiro Festival de Quebra, Contando a História do Samba, Coletânea Musical, Portal de História de Mato Grosso. Embora apresentem semelhanças, os processos são analisados individualmente e cada um recebe o parecer de acordo com a documentação apresentada. Considerando a individualidade de cada contrato e comportamento do proponente, o conselheiro Antônio Joaquim elaborou o voto. Antes da leitura resumida, fez considerações sobre cada contrato. Com referência aos processos dos itens 36, 37, 38 da pauta, saliento que, diferente do MP de conta, não estou aplicando a multa sugerida em razão da irregularidade que já está gerando a restrição e a multa em razão do dano, por entender que seria uma medida excessiva. Além disso, sobre o item 38, há de se considerar que a equipe técnica assegurou que o órgão concedente realizou as medidas que lhe incumbiam. Dessa feita, exclui a responsabilidade do ex-gestor. No que tange aos itens 39 e 40, assinalo que, embora tenham persistido falhas na prestação de contas, não podemos menosprezar, conforme reconhecido pelos próprios auditores, que os objetos dos instrumentos contratuais foram executados, circunstância essa suficiente para dispensar a restituição e apenas aplicar multa. Diante dos entendimentos do TCE, os gestores foram penalizados individualmente com multas, determinação para ressarcimento aos cofres públicos, entre outras medidas, como aponta o relator do processo. Julgar irregulares as contas dos contratos de fomento à cultura referente aos processos aqui numerados. Segundo, condenar os senhores Benedito Juarez da Silva, Wanderson Cleison Padilha Line, Wilson Ricardo Conceição a restituir com recursos próprios aos cofres públicos estaduais o montante recebido devidamente corrigido de acordo com a legislação, que corresponde aos respectivos valores, 12 mil, 25 mil e 12 mil. Aplicar-lhes multa no percentual de 10% do dono, do dano aqui considerado. Determinar o atual gestor da Secretaria que os proponentes sejam considerados inabilitados pelo prazo de 5 anos. Nós ficamos por aqui. Para você, um excelente final de semana. E nos encontramos segunda-feira com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!